Oi, 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 eu sou a Jéssica Marizek, sommelier da Evino. E olha só, dia 29 de agosto é comemorado aqui no Brasil o Dia Nacional do Sommelier, tá? Não vai confundir, porque dia 3 de junho é o Dia Internacional e a gente comemora os 2 dias, porque sim. Uma dessas ações é esse painel que vocês estão vendo agora, com 3 grandes nomes do mercado. Fiquei super feliz que eles aceitaram de primeira, era a minha lista A, e a minha lista A aceitou, estou me sentindo muito privilegiada. E aí, para a gente começar de fato, eu vou pedir para que eles se apresentem, contem como começaram nesse mundo e o que eles fazem hoje em dia. Como é que eu virei sommelier? Foi acontecendo, tudo começou com uma brincadeira que foi crescendo. E me absorvendo. E de repente... Na verdade, a formação é ciências humanas, eu sou formado em filosofia, eu era do teatro e fazia bico em restaurante frila, né? E devagar fui me encantando pelo universo do vinho, né? Quando eu vi, já tava dançando no salão, girando taça, tomando esculacho de cliente. Então todas as agruras do métier. E tô nessa já há 10 anos. Hoje eu trabalho no Tuju, estamos na pista. Eu sou formada em publicidade, trabalhava no mercado financeiro antes de trabalhar com vinho. O Lucas, meu marido, ele trabalhou muito tempo no Petirosso. Teve uma época do Petirosso que estava bombando e eles precisavam de uma ajuda no salão e eu comecei a ajudar no final de semana. Então, durante a semana eu era consultora de investimentos e de final de semana eu fazia freela no Petirosso para ajudar meus amigos, o Marco e a Érica. A gente começou meio que a beber vinho natural junto, se conheceu nesse mundo do vinho natural e eu fiquei encantada. E aí eu fui gostando, comecei a estudar, comecei a beber muito vinho, mudei completamente. Beber muito vinho, Beber muito vinho. E ela continua, viu, gente? Ela não posta uma foto de um vinho no feed dela, ela posta 14 sempre. Fala do teu empreendimento agora. Eu e meu esposo, a gente tem um restaurante, o restaurante Cepa. É um restaurante na Zona Leste, no Tatuapé. Um restaurante pequenininho, cardápio pequenininho, autoral. A gente trabalha muito com sazonalidade, pequenos produtores. E no vinho a mesma coisa. Foco nos vinhos que eu acredito, né, que eu consumo e que eu acredito na filosofia de pequenos produtores, de baixa intervenção enológica. E a gente está nesse mundo convidado. Gabi é rainha no meio da galera, assim, mano, a bicha sobrevivente, assim. Depois a gente fala mais disso. Vamos lá. Eu comecei no mundo do vinho faz pouco tempo. Na verdade, que eu me transformei no sommelier com minha segunda carreira. Trabalhei mais de 20 anos em multinacional, área comercial, propaganda, marketing, impressão, tecnologia de informação. Comecinho dos anos 2000, eu comecei a pensar em outra possibilidade. Amadureci a ideia. Em 2010, eu resolvi fazer aí uma mudança de chave. Aí voltei a estudar, me formei. E diferente dos colegas, eu não comecei em restaurante. Eu comecei fazendo evento. Fiz vários eventos para a Wines of Argentina, depois fui trabalhar em importadora e depois trabalhei em restaurante. Ou seja, fiz um caminho um pouco diferente aí. Mas hoje eu trabalho com mais foco na educação etílica. Ainda tenho um trabalho de consultoria para importadoras, mas com foco bastante grande na educação. Boa, ótimo. Comecei há pouco tempo, há 10 anos. Arrasou, gostei da humildade. Mas é verdade. Jéssica, um negócio de vinho, a gente conta em gerações. 10 anos para você entender um pouco do negócio de restauração e de vinho é pouquíssimo tempo. A gente precisa de pelo menos uns 30 anos para falar, conheço alguma coisa. 30 anos na labuta, trabalhando em salão, você já, tá destruído, acabado. Depois de 30 anos, eu vou pro manicômio. Nossa, gente, um ano e meio de cepa, eu já me sinto uma senhora de 80 anos. Ai, mas não,
Não, vamos falar então desse tempo. Eu vou falar rapidinho aqui, para quem não me conhece e vai assistir esse vídeo, obviamente. Então, eu também tenho um background de artes, eu sou formada em artes plásticas e eu dava aula de história da arte. E aí eu virei comissária, porque eu falei, eu não vou viver de arte, porque eu trabalhava em 2 empregos para ganhar R$600. Eu tinha acho que 22 anos, e aí eu já era, né, toda querendo ganhar R$5.000, já mal começando na carreira. Mas enfim, aí eu tinha uma amiga que era comissária de bordo e eu achava um absurdo que ela ganhava muito dinheiro na época para mim. E aí eu falei, vou fazer esse negócio aí. Virei comissária e aí eu passei num processo seletivo para trabalhar na Emirates. E tudo que eu tinha aprendido nas artes, eu vi na prática, né? Então, viajando, conhecendo os museus. Eu lembro a primeira vez que eu entrei no MoMA, em Nova York, eu chorava. Meu Deus do céu, consegui! A pobre menina da ZL, consegui chegar aqui. Então, para mim, eu já tinha chegado no ápice da minha carreira de vida, na real, né? Mas eu também achava super cansativo voar e eu já gostava de vinho, então eu também acabava bebendo bastante vinho quando eu ia viajando. E aí, depois de um tempo, eu decidi dedicar mesmo a minha carreira ao mundo do vinho, e foi quando eu comecei como sommelier. E aí, foi num restaurante japonês em Malta, assim, era eu, uma brasileira, no restaurante japonês na ilha de Malta. Então, assim, era bem engraçado, mas aprendi bastante, porque ali era um restaurante japonês até classe alta lá da galera. Então, o pessoal, eles já chegavam pedindo Sancerre, Chablis, Grand Cru. Eu falava, nossa senhora, que porra é essa? E aí, olha, eu já falei meu primeiro palavrão. Pronto, agora tá todo mundo liberado. Descabaçou. Era só isso que eu queria. Segura agora, segura. Mas eu caí logo em seguida para uma importadora e meio que fiz basicamente minha carreira toda com varejo, importação. É isso. O que vocês acham que faz de fato uma pessoa se formar, se auto-intitular que seja sommelier? E aí, quem quiser responder, responde. É muito complicado, né? A galera só vê o lado glamuroso. Eu acho que aquele documentário da Netflix ajudou muito isso, né? Que a pessoa acha que é, nossa, maravilhoso ser sommelier. Mas o sommelier nada mais é do que o garçom de vinho, né? Então a gente faz serviço de vinho no salão. Eu já briguei muito com muita gente do vinho, muita gente mesmo. Essa galera que tem grana e que bebe só canhão, vinho de vários milhares de reais e fala, não, porque sommelier bom tem que ter bagagem, tem que ter litragem. Litragem. Ai, meu, nossa, me dá até uma síncope essa palavra. Aí eu falo, não, gente, sommelier bom, ele tem que ter sensibilidade. Ele tem que entender o que o cliente quer e entender muito bem da sua carta, da harmonização da sua carta com os pratos do restaurante ou do lugar que você trabalha e preparar aquele vinho da melhor forma possível para o cliente. Entender o que o cliente quer. Às vezes o cliente quer um óleo de caminhão, um vinho extraído, barricado, gelado. E você vai falar o quê? Ele quer tomar esse vinho comendo um peixe. Aí você vai falar, não, tudo bem, cara, é o que você quer, a experiência que você quer ter e eu vou transformar a sua experiência na melhor possível, entendeu? Dentro do que ele pode pagar e dentro do que ele espera, né, consumir. A profissão, a raiz dela, como a Gabi falou, realmente ela começa no serviço da restauração. Aquela pessoa que responde por todos os serviços e bebidas no restaurante. Essa é a raiz da profissão. No Brasil, isso é um pouco desvirtuado, um pouco mudado, porque o sommelier é obrigado a todos os dias ser multitarefa. E com um complicador, né? No mercado brasileiro, em São Paulo, tem vários bons restaurantes, mas poucos são aqueles que realmente valorizam um profissional sommelier. Então tem uma parte da população profissional que não encontra ali local adequado para trabalhar, não tem espaço. E aí você é obrigado a preencher outras lacunas. Vai trabalhar numa importadora, vai gerar conteúdo para comunicação, ou mesmo trabalhando no varejo. Então hoje o sommelier ele acaba sendo multitarefas. Até no próprio restaurante, ele acaba sendo um maître, sommelier, gerente, né? Ele fica cobrindo várias posições para poder ganhar o seu espaço. Eu acho que isso confunde um pouco a cabeça das pessoas que estão do lado de fora. Não sabem bem
tem nem a formação e nem a oferta de trabalho correta para o sommelier. Então, nos cabe aqui esclarecer um pouquinho isso. Boa. Adil? Muito bem, Edu. Gostei da sua fala, né? Acho que hoje a figura do sommelier, né, o métier, ele obviamente, reiterando o que vocês disseram, a origem, a raiz, a essência do sommelier é o serviço, mas isso se multifaceta, é inevitável que seja assim. Eu complementaria dizendo que o sommelier, ele conduz a experiência do cliente, né? Esse exemplo que a Gabi estava trazendo, do cliente que quer tomar o vinho na temperatura que não é a recomendada, fazendo a harmonização que não é adequada. Então, onde você vai entrar dentro desse vinho, onde você vai conduzir isso para o cliente? É óbvio, se ele quiser tomar um Malbec, suco de tábua com frutos do mar, ele vai tomar, mas existe um momento ali delicado onde você atua, né? E é um desafio e um gosto saber surfar por isso. Eu dei aula durante, só na enocultura foram 5 anos, né? E eu vejo muita dessa noia, e até da minha parte, em alguns momentos mesmo, da parte técnica. Putz, eu preciso decorar, não sei o que, ela preciso decorar sub-regiões, preciso decorar isso, se eu não souber tal coisa. E aí, eu lembro que em algum momento, eu nem sei quando da minha carreira, me caiu uma ficha do tipo, assim, não, parte técnica vai te levar, mas ela vai te levar em uma limitação ali. A Gabi falou de ter sensibilidade. Quais outras características vocês acham que faz diferença, pelo menos no dia a dia de vocês? O que eu gosto, eu tenho esse hábito, tenho amigos que também têm esse hábito. De tudo que a gente bebe às cegas, né? A gente tenta direcionar o que a gente está bebendo para alguma região. Tentar identificar a uva, entender se aquele vinho é de um clima frio ou se ele é de uma safra fria, qual que é o solo, como que o produtor vinificou. E isso traz muito, né? Então, quando o cliente fala, eu gosto de um vinho fresco, não muito frutado, e aí você já vai pensar numa região mais fria, uma uva menos expressiva, menos aromática, com mais acidez. Eu lembro quando eu comecei a estudar vinho, para mim a Alemanha sempre foi um caos, assim, né? De falar aqueles nomes. E a gente não usa isso no dia a dia, né? Foda-se o nome da porra da uva. É isso, né? Você entender de onde vem aquela uva, como que foi feito aquele vinho. Para mim, sensibilidade é tudo, né? Tanto para você entender o que o cliente quer, o que aquele vinho vai aportar. Mas a didática é importante. É importante você entender um pouco de solo, um pouco de vinificação, de regiões, geografia é muito importante. Mas tem certas coisas que são realmente desnecessárias. Eu acho que a formação técnica, ela é basilar, ela é fundamental. Se você não souber identificar corretamente, pelo menos a tipicidade de cada estilo de vinho, de cada região, você não tem capacidade para seguir adiante, né? Isso é básico para nós. Mas acho que muito mais do que formação técnica, você precisa ter a sensibilidade de atender bem, gostar de atender e conhecer um pouco de gente, saber conversar, saber interpretar. O Adil, certamente, no restaurante, a Gabi também, sabe fazer isso muito bem, que é ler a mesa, né? Você chegou ali para atender aquela pessoa, aquele cliente, entender a dinâmica daquela mesa, se é um almoço de negócio, se é um jantar comemorativo, se é um fechamento de negócio, quem manda ali na mesa, quem está pagando a conta, né? Então tem toda uma dinâmica. Você precisa ter a habilidade e a sensibilidade de interpretar as pessoas e aí oferecer a elas o que de melhor você pode ter na casa, naquele momento, para melhorar a experiência deles, né? Acho que sem isso não consegue ter sucesso. Em contraponto, o que o sommelier não deve fazer, né, não deve ter, é querer ser um doutrinador ou evangelizador. Não, deixa eu dar uma aula aqui para esse cara para ele aprender a beber. Putz, não pode. Isso daí, não pode. É muito cansativo, né? É uma aula, né? Dá um ranço. Sommelier, ele é sobretudo um atleta da afetividade. Fala, Gil. Né? Tem que ter esse feeling, tem que sacar a mesa, né? Como o Edu disse. Costumo dizer que o cliente tem o serviço que ele merece. E é onde entra esse feeling de você dar o que ele te pede. Tem cliente que quer a aula, tem cliente que quer os aspectos técnicos, tem cliente que pergunta qual é a acidez do vinho, qual a quantidade de açúcar residual. E é importante que a gente tenha esses dados. É isso, é esse jogo. É um jogo de afetos, né?
Você joga com isso na mesa e a minha meta é que essa experiência seja encantadora, é fazer com que o cliente saia encantado. Não, eu acho que esse jogo de cintura é fundamental. Eu teria muita dificuldade, e já tive, menos em restaurante, mas mais em prova, se eu tivesse que ser obrigada a trabalhar num lugar muito formal. Assim, eu teria muita dificuldade de eu ser obrigada a fazer um serviço desse o tempo todo. Eu tenho o jogo de cintura, mas eu tenho um limite ali do jogo de cintura, então se eu tivesse que voltar para o salão, eu não conseguiria fazer algo muito formal, assim, mas eu acho que esse jogo de cintura, a própria forma como você conversa, né, o seu tom de voz, o que você falar palavrão, por exemplo, você fala palavrão, você não respeita as pessoas, tipo, tô cagando, mas assim, você não pode medir mesmo essas palavras é uma boa métrica. Mas eu acho também que tem umas burocrinhas do dia a dia, assim, né? Tipo, planilhazinha que você tem que estar acostumado, contagem de estoque, eu não sei. CMV. CMV. A Gabi, eu sei que tem uma carta de vinhos que não é fixa e também não é super gigante, assim. Você pode até falar isso melhor. Essa administração da sua adega, como que é, porque é chato e tem que fazer, né, cara? Como o cardápio do Cepa é muito volante, né? A gente tem pratos novos quase todo dia. A gente vai seguindo isso com os vinhos, né? Como eu trabalho com um produtor muito pequeno, às vezes chega aqui no Brasil e acaba em uma semana. Então, não tem como você repor esse vinho, né? Então, o estoque de vinho de pequenos produtores é muito difícil. Então, isso é um problema no seu dia a dia, porque eu percebo muito que o cliente, ele cria uma afetividade com alguns vinhos, que é uma loucura, que se você não tem aquele vinho daquela sala idêntico, a pessoa fica muito chateada mesmo. Você sofre algum problema com isso ou não? Não, porque esse tipo de cliente, ele é um cliente do vinho mais tradicional, coisa que eu nem tenho na carta. Então, quando você vai no Cepa, você já sabe meio que você espera, né? Eu não tenho carta de vinho, eu realmente seleciono o que o cliente tá querendo. Então, assim, eu tenho que ter essa sensibilidade de entender o que ele quer. Daí eu levo umas opções na mesa, dentro do que ele pode pagar, do que ele pode investir, e explico ali muito rapidamente, bem sucinto, o que cada vinho é, o que ele entrega, dentro da linguagem que o cliente vai entender, né? Porque a gente tem que também entender o nível de conhecimento de vinho de cada cliente. Tenho em torno de uns 30 rótulos, assim, mas tem coisa que eu tenho 1, 2 garrafas, sabe? Só para ter, para alguma ocasião especial. E toda semana eu tento trazer coisas novas. E eu acho muito bacana, porque o cliente que é do vinho tradicional, ele chega e ele fala, cara, eu olhei a sua adega e eu não conheço absolutamente nada do que tem aqui. Aí eu falo, mas essa é a ideia, sabe? O convencional, o que você tá acostumado, você vai beber na sua casa e você vai ser feliz assim. Aqui eu quero te surpreender, entendeu? E eu acho muito da hora, muito bacana. Eu tenho muito isso no Tuju também. E é uma carta com 300 rótulos. O cliente chega e fala, eu não conheço absolutamente nada, eu deixo vinho aqui que eu nem sabia que existia. O que é laranja? O que é vinho laranja? Depois de 5 anos, eu acabei fidelizando alguns clientes. Por exemplo, eu tenho um cliente francês e ele ficou encantado com os Pinot Noirs brasileiros. E eu acabei fidelizando, mostrando algumas coisas para ele. Ele pede especificamente um produtor, quando ele vem e muda a safra, e é um vinho de perfil natural, as safras mudam radicalmente de expressão. É bem interessante essa dinâmica de um cara que bebia vinho de uma forma mais tradicional, né? Enfim, conhecendo coisas novas e se surpreendendo, assim. Às vezes, não positivamente, mas entendendo que aquilo faz parte do jogo. Inclusive, a gente vai ter uma live aí na Evino sobre vinhos orgânicos e tudo mais, que a gente quer começar a introduzir o tema para essas pessoas, e aí eu lembro que eu fiz uma outra live com a Lua Sampaio, e falando justamente disso, e as pessoas perguntam muito pra gente, né, lá na Evino mesmo, já até mandaram uma mensagem, vocês têm vinho laranja? E aí a pergunta que eu faço pros clientes da Evino é assim, vocês estão preparados? Porque assim, não é tipo a garrafa idêntica, nem da mesma safra.
única? Tipo, vocês estão preparados para provar o mesmo vinho e ele ser completamente diferente? E você aceitar essas diferenças de forma positiva e você ver essas diferenças como algo não gosto, mas não é que quer dizer que tá mal feito, assim, você tá preparado para abrir de fato essa sua cabeça, assim, porque algumas pessoas não estão, e era exatamente isso que eu queria entender, assim, se a galera, olha, tá tudo bem, não entendi esse vinho, mas tá tudo certo, gostei dessa experiência, assim. É uma nova forma de conversar com essas pessoas, introduzir os vinhos que a gente pode, sei lá, né, fala que é não convencional, mas não deveria usar esse termo, me faltam palavras para definir, mas eu gosto dessa abordagem. Eu acho que é um vinho fora do padrão, né, do mercado, porque se criou um mercado de vinho, do vinho padrãozinho, Pinot tem que ser assim, Cabernet Sauvignon tem que ser assado, então é um padrão meio que o mercado moldou, né? Eu não vendo vinho extremo, assim, que fuja muito do que as pessoas estão acostumadas para quem não quer. Tem gente que até fala que, não, eu quero uma coisa diferente, mas você olha pra cara da pessoa e fala, não, ela não vai querer, entendeu? Então, assim, eu tenho que identificar muito bem com quem eu tô falando, então, antes de vender qualquer coisa. Tem vinho que eu só vendo para quem já tem o hábito de beber vinho mais diferentão. E, assim, tem muita gente que associa o vinho natural ou o vinho de baixo intervenção enológica com vinho defeituoso. Então, assim, a gente tem que entender que vinho ruim tem em todo o universo, né? Vinho com problemas tem em todo o universo. No vinho convencional ou no natural, vai ter um produtor mais desleixado, vai ter um produtor que fala que é uma coisa que na verdade não é. E só quer surfar uma onda. Exatamente. Que é um mercado, né? Que absorveu o nicho também, né? Então, esse é o problema, né? Que ficou esse estereótipo do vinho natural com vinho todo cheio de defeito, um vinho sujo. E não é verdade. Tem gente que bebe vinho natural no cepa e não sabe que é natural. E aí eu falo depois, nossa, não acredito que esse vinho é natural. Enfim, é isso. Precisaríamos investir um pouquinho mais, né, mostrar esses vinhos de forma um pouco mais clara para o consumidor. Como eu trabalhei na importadora, o que eu fazia muito lá era degustações livres. Então eu pegava um tema, eu pegava uma região, um produtor e convidava vários clientes, cobrava nada por isso, para que eles pudessem conhecer o vinho. Eu queria divulgar aquele estilo ou aquela região e eu me surpreendia sempre com a quantidade de retorno positivo. Então eu digo a mesma coisa para os vinhos orgânicos, biodinâmicos ou naturais. É necessário fazer um esforço de divulgação um pouco mais correto. Não ficar só no nicho, não ficar dar a impressão que é uma coisa de gueto, uma coisa só de especialista. Não, isso pode ser ampliado, pode ser colocado para as pessoas escolherem aquilo que elas estão mais a fim de fazer. E geralmente, quando você faz isso, você introduz corretamente, explica corretamente o que é cada produto, as pessoas entendem, evidente, e vão passar a colocar aquilo como um consumo normal dela. Precisa transpassar um pouco essa visão quadrada aí de classificação desses vinhos. Eu acho que tudo é vinho. Como a Gabi falou, tem vinho ruim e tem vinho bom. Ponto. O resto são só estilos. Bom, da minha parte, eu faço sim terrorismo com os clientes. Eu dou vinho extremo sim. Eu assusto sim. Mas é um trunfo que eu tenho, que é um menu, harmonização. E eu tenho a possibilidade de ali, obviamente, pensando na escolha, na combinação, na harmonização. E eu faço essa jogadinha, né? Eu ponho ali aquele vinho extremo, que o vinho vem sempre antes do prato. E o cliente se assusta. Ele fala, isso não parece vinho. Já teve gente que cuspiu o vinho, falou, isso está estragado. Para quem quer ouvir, eu conto uma historinha, para quem eu só falo, espera a comida chegar e veja o que acontece. Mais do que 99% das vezes, a experiência é positiva. É um trunfo muito satisfatório poder brincar. É assustar mesmo. É bom fazer. Adil, terrorista. Sim. Eu já tive a honra de fazer a harmonização com os vinhos que o Adil coloca lá no Tuju. Foi incrível, assim. O Adil, ele consegue pegar umas coisas, assim, no fundo do baú, que nunca ninguém viu no mercado de vinho aqui no Brasil, coloca e fica lindo. E, assim, a cozinha do Tuju, ela é difícil pra cacete de harmonizar. E ele então vamos já pegar um gancho e vamos contar, tipo, harmonizações fodas que vocês se orgulham, você fala assim,
Não fui eu que fiz aquele negócio. Assim, quero dicas de harmonizações fodas, assim, conta pra galera. O Adil tem mais experiência nisso, e também a Gabi, mas eu fiz alguns jantares particulares. O que eu acho que ficou melhor de todos eles foi um jantar, uma masterclass, só com Jerez. Coloquei 8 estilos de Jerez diferentes, e foi, assim, espetacular. Gente que nunca tinha provado Jerez na vida, quando viu aqueles 8 vinhos diferentes, falou, nossa, aqui é um mundo completamente diferente. Né? Foi desde um fino, manzanilla, fino em rama, oloroso, palo cortado, amontilado, Pedro Ximénez, cream, coloquei tudo. E aí foi um festival. Acho que na minha experiência, essa ocasião foi a mais, assim, encantadora e prazerosa de fazer. O Adil tá querendo guardar porque ele vai ficar lindo. Ele vai fazer vai de chavar, né? Não, mas assim, o legal do Cepa é que quem cozinha é uma pessoa que eu conheço muito bem, né? O estilo de cozinha, então é muito fácil para mim a harmonização. Quando o Lucas me falava sobre os pratos, o que ia ter, eu já sabia exatamente o vinho para colocar, né? A comunicação é muito boa, porque a gente começou junto nessa, né? A gente se entende muito bem de gosto, né? Cara, uma harmonização que funcionou muito bem, foi um menu degustação que a gente fez, que ficou lindo, assim, ficou de chorar. É um espumante meio docinho. É um espumante que eu gosto muito, mas ele tem um residual de açúcar. Ele tem uma fruta um pouquinho mais doce, é um espumante tinto. Rosézinho, assim, um rosé mais escurinho, vai. Eu falei pro Lucas fazer uma entrada que tivesse um pouquinho mais de doçor. E ele fez uma espuma de gorgonzola doce com beterraba. Ficou muito maravilhoso. O vinho melhorou 1000 vezes e o prato ficou, assim, espetacular. Legal, 2 exemplos, tanto do Edu quanto da Gabi, que partiram do vinho, né? Então, vocês pensaram no vinho, acho que o Edu também pensou no vinho para fazer essa comida. Agora... Sim, e é uma coisa que poucas pessoas têm a oportunidade de fazer. A gente sentar, fazer uma reunião e falar, para esse jantar, eu queria escolher tais vinhos. O que a gente pode compor? Ou ele fala, Gabi, eu quero servir isso. O que ficaria legal de vinho? Então, é uma coisa que em muitos restaurantes é um pouco mais difícil, né? Manda, Dil, começa que eu vou anotar aqui, só um minutinho. Como a Gabi já sentou lá e já viu o que acontece lá, é uma cozinha brasileira, os ingredientes são brasileiros, feitos com técnicas ultramodernas, mas é a cozinha brasileira virada do avesso. E muitas vezes, quando o Ivan chega, quando a cozinha chega com o menu da estação, e tem aqueles ingredientes, que não casa com vinho nem fodendo. Aí eu brinco, eu vou pra cidra, eu vou pro Jerez. O Jerez no Tuju é uma religião, eu costumo dizer. Eu tenho uma carta de Jerez. Maravilha. Eu sempre faço questão de ter um Jerez, mas uma harmonização memorável foi essa que eu citei agora há pouco, quando o cliente cuspia, alguns clientes cuspiram o vinho na taça, que era um prato que o Ivan fazia, que era uma pamonha com um peito de galinha d'Angola e um molho de café. E eu harmonizava com um vinho tinto muito rústico, selvagem, assim, natural. Para quem não é conhecer, realmente se assusta mesmo com aquela expressão selvagem. Quando chegava o prato, ele virava outra coisa. Ali eu consegui atingir uma coisa que é muito difícil, pelo menos para mim, conseguir, que é o terceiro sabor. E ali eu consegui isso. Outra harmonização que eu fiquei muito feliz, assim, e também pegando um pouco o gancho do que a Gabi fala, que foi colocar um vinho doce, um vinho de sobremesa com um peixe. Era um peixe muito condimentado, que tinha cúrcuma, tinha uma banana da terra, e eu pus um vinho do sudoeste da França, um Monravel, uma apelação bem obscura, e ficou lindo. E era algo assim, você jamais imaginaria um prato salgado com um vinho de sobremesa. Doce mesmo. Então, assim, foi algo que marcou a época. Assim. Algumas harmonizações antes de chorar. Não, porque elas dão uma, assim, os hormônios do prazer saem todos, assim, dá uma alegria, é um troço que domina o corpo, realmente uma sensação muito louca, né? Quando a harmonização bate mesmo, assim. Eu acho que é o ápice da carreira, é a harmonização. Para quem tá em salão, é a coisa mais animal, assim. É dar match, né? Eu fico muito feliz é a coisa que eu mais gosto de fazer. Você consegue melhorar o prato e o vinho. É demais, assim. Você consegue melhorar tudo, né? Dependendo da harmonização que você faz. Ou cagar tudo, porque você pode acabar com tudo, né? Se você pega um vinho que não combina com
uma comida com muito umami, é super difícil de harmonizar. A comida do Tuju, eu falo, a Gil é muito maravilhoso, porque ele consegue melhorar tudo com a harmonização, e é uma cozinha super difícil. E eu acho que a magia do salão é a harmonização. É isso, é a coisa né? mais animal. Concordo. É onde o sommelier cria, assim. Eu acho que é exatamente isso. É o Nectar Plus Ultra. Falando um pouco de menu, né? Uma coisa legal que eu tenho muita satisfação, eu gosto de falar disso, uma coisa que eu fui desenvolvendo ali no Tuju, que numa sequência de harmonização não é só uma sequência aleatória de boas combinações. É preciso fazer uma narrativa. É preciso fazer com que esses vinhos conversem entre si. Você saber contar uma história, né? Assim como numa carta, os vinhos precisam dialogar entre si. E é muito legal, muito satisfatório poder desenvolver isso. Eu queria falar agora de um assunto não tão maneiro, né, que é a nossa situação atual. Então, todo mundo, obviamente, de alguma forma foi afetado pelo Covid. Eu tinha um quiosque, uma loja de vinhos que eu decidi fechar, porque eu tinha certeza que no longo prazo as coisas não se sustentariam, mas está tudo certo, que voltei previno, estamos aqui hoje. Então, do meu lado, eu me sinto uma pessoa privilegiada por isso. Acompanhei um pouco ali a Gabi, os esforços lá dentro do Cepa, e realmente eu tiro o chapéu, assim, baita trabalho, o bicho trabalhou loucamente, e mérito dela e da equipe que está com ela. Eu queria que vocês me contassem um pouco como é que foi esse baque e como é que está sendo essa reestrutura para voltar, e perspectivas de futuro também, que vocês veem para o futuro da restauração. Eu acho que essa pandemia, em cada pessoa, em cada família, ela causou uma situação diferente. Do ponto de vista profissional, eu acabei perdendo emprego na importadora. A importadora se viu quase sem recursos para poder continuar trabalhando, então perdi o trabalho. E eu sei que vários colegas perderam o trabalho, restaurantes fecharam, só conseguiu ficar mais ou menos sobrevivendo quem tinha um pé na venda de varejo, na venda para o consumidor final, seja de forma eletrônica ou por telefone. Esse pessoal conseguiu sobreviver. Então, acho que esse período de 6 meses que a gente passou aí foi muito mais um desafio para você se manter em pé, para você se manter realmente, de alguma forma, vivo. O que eu imagino daqui para frente é que a gente só vai ter uma estabilidade quando essa pandemia recuar e a gente tiver uma vacina. Fora isso, a gente vai ficar ainda numa situação meio capenga. Para quem tem restaurante, horário limitado, as importadoras também reduziram aí o seu escopo de produto, reduziram o valor de importação. Ninguém vai investir tanto agora num produto mais caro, né? Então, é um momento de transformação, de acomodação em vários segmentos. E a gente vai sentir isso para o próximo ano também. Isso vai ser um reflexo nos próximos 12, 15 meses, com muita tranquilidade. Vai acontecer. É isso. Realmente a gente está passando por um momento muito difícil, que envolve perdas em todos os sentidos, né? 2020 é um ano que já era, né? Tira 2020, é um ano que não rolou, né? Eu tava indo tão bem, tava fazendo planos, tava tirando uma graninha, não, né? Tava surfando na onda, mas tava fazendo planos. Marido, vamos comprar um carro. De repente tive que entregar meu apartamento, vim morar com o casamento forçado, né, literalmente, mas não posso reclamar porque estou num lugar bacana. Não, porque o marido do Adil transforma uma cama, não sei o que é que ele transforma, eu fiquei passado, eu falei, olha que homem é esse? Você viu a restauração que ele fez? Não, é maravilhoso. É o casal mais maravilhoso da quarentena. Ele é um artista lindo, tem muita paciência, merece um Oscar para me aguentar. Mas enfim, aí, bom, tô trancado desde março, né? Só saio para ir para o mercado mesmo. Ainda bem que o Tuju, assim, tem toda uma estrutura que conseguiu manter todo mundo. Acho que esse sempre foi o desafio que foi colocado ali por parte da diretoria, de manter os nossos empregos, e isso também é um privilégio. A gente sabe da quebradeira geral. Deu uma voltinha pela Vila Madalena. Tá tudo fechado. Fechou tudo. É devastador para o nosso setor, assim. A gente vai voltar o ano que vem, assim, na hora que a gente
tiver mesmo de cara com essa realidade, ter noção do tamanho para a área de restauração, está sendo uma catástrofe, né? E a gente vai ter que se reinventar. O Tujo já se reinventa, porque o restaurante mesmo, no formato que era de menu degustação, só depois da vacina. Então o Tujo volta como restaurante popular, uma outra proposta, é um desafio em todos os sentidos. É um novo restaurante. A gente vai inaugurar um novo restaurante. É o que tem para hoje. Para hoje não, para o mês que vem. E tá lindo, e tá lindo, e tá lindo. Tem que se adaptar. E tá lindo, é isso mesmo. Bom, o Cepa tem 1 ano e meio, né? A gente passou por muita coisa. No ano passado, o nosso sócio morreu, foi com 32 anos de idade, foi muito triste. A gente tinha acabado de completar 1 ano, em março, a gente fez uma puta festa maravilhosa no Cepa. Uma semana depois, Covidão, destruindo tudo. Eu, Ariana, louca, já pensei num cenário Mad Max, assim, que ia ficar, tipo, tudo muito louco. E ficou, né? Muito maluco. E a galera da restauração achando que ia ficar 15 dias em casa e que ia voltar, e eu falei, não, gente, 2020 acabou, esquece, mudou esse formato, não existe mais. E a gente foi muito realista com tudo que estava acontecendo, chamei todos os produtores que a gente trabalhava, fiz um grupo, falei, olha, a gente vai fazer uma vendinha, eu sei que a venda de vocês vai cair pra caramba, tudo produtor pequeno que ia cair com a gente, sabe? Eu falei, vamos se ajudar, eu vou fazer uma feirinha no Cepa, vou vender os insumos de vocês. Tava vendendo alface e os pratos do Cepa, foi uma loucura, nunca trabalhei tanto na minha vida. E aí eu falei com os produtores que eu trabalhava, que não tinham importadora por trás, que não tinham um site de venda. Falei, vou ser um canal de venda de vocês, vou trabalhar com um preço assim que vocês trabalham, eu quero ajudar vocês. E foi isso, entendeu? Acho que foi um momento de todo mundo tentar ajudar quem podia. O Cepa continuou da forma que dava, com delivery. A gente é super pequeno, a gente não podia fechar. E agora a gente está atendendo só na parte externa, só no jardim. A gente atende no máximo 15 pessoas, super pouquinho, e só no almoço, por enquanto. A nossa equipe tá mega reduzida. É tudo muito caótico, né? Mas a gente tem que voltar, tem que se reerguer e pensar que poderia ser muito pior. Eu fiquei 120 dias sem ver ninguém, daí chegou, assim, cliente para sentar, assim, deu um alívio, assim, poder ver gente com todas essas regras e restrições, mas você poder ter um contato, falar, servir uma mesa, assim, parecia que era, sei lá, que eu tinha acabado de abrir um restaurante, assim, uma sensação muito louca. Eu meio que perdi, assim, o jeito, você volta meio que sem saber o que você tá fazendo direito. É muito louco. Ferrujou, muito louco. né? Nossa, não, esse ano... Estamos na metade de agosto, em nome do pai, daqui a pouco acaba esse negócio. Eu queria tocar em outro ponto sensível. Esse painel também foi construído pensando em diversidade de pessoas dentro da nossa área, né? Então eu queria que a gente falasse um pouquinho de dificuldades e preconceitos, assim, que vocês veem no dia a dia ou já passaram na carreira de vocês. Pode até não ser dentro do vinho, mas enfim, era um pouquinho para a gente tratar desse tema. É um assunto bem espinhoso. Fiz um post no Facebook falando sobre isso, desse vídeo da mulher que quebrou a estátua do Romero Brito, né, que é dona de um restaurante. O motivo dela ter feito isso foi porque ele destratou os funcionários do restaurante dela. Eu até brinquei, quero mandar meu currículo, quero essa mulher, minha patroa. Patroa dessa, bicho. E aí, eu estava comentando sobre isso. Com a salvaguarda que nós temos, nós que trabalhamos no serviço, vamos falar da ética do cliente, da ética do comensal, o que ele pode, o que ele não pode. Eu já vi, muitas vezes, clientes dando em cima de garçonetes, de uma forma muito, muito invasiva. Eu tive casos de homofobia, obviamente, né? Uma vez na mesa, um tempo, sei que lá, você lembra o Fred Mercury, mas de um jeito pejorativo, né? Não tô te chamando de viado, não. Eu falei, não, mas eu sou viado, sim, sou uma bichona. Sou uma bichona, ele adora aquele que chama de Fred Mercury. Não, o cara ficou branco, né? É lógico. Mas, enfim, isso acontece muito. Acho que no Brasil, o cliente médio, ele confunde muito a figura do profissional de serviço com o serviçal. Eu sempre digo isso quando eu faço os treinamentos com as pessoas, os garçons, as pessoas da equipe. Olhe o cliente no olho, olhe de igual para igual. Você não está ali para servir, você está tão somente fazendo negócio e prestando um serviço. Você está fazendo negócio, você está vendendo um serviço, ele está te pagando os 10%. Então, olhe no tete a tete, olhe no olho. Isso é um desafio para o serviço. Infelizmente, isso acontece muito, sobretudo com as classes mais altas, né? Edu, Gabi?
Eu sou uma pessoa de personalidade, né? Eu sempre me impus muito, assim. É difícil trabalhar com público, né? Sendo mulher, mas eu sempre tive uma postura que as pessoas sempre tiveram dedo, assim, pra falar coisas pra mim, né? Então eu não sofro muito porque as pessoas pensam bem no que vão falar pra mim, porque sabem que vão tomar na lata, entendeu? Eu não tive muito problema, mas eu já vi, por exemplo, gente assediando minha funcionária e eu pego e falo, olha, o senhor me dá licença, ela tá trabalhando, se você puder deixar ela continuar trabalhando, né? Não dá, assim, são coisas absurdas, né? É isso que o Adil falou, o cliente vai achando que você tem que servir ele em tudo, né? Uhum. Você tá ali para fazer o que ele quer. E não é assim que funciona. Delicadamente, falo o que eu acho. Se o cliente tem uma postura desagradável, eu vou pedir para ele se retirar. Dependendo do extremo, né? A gente não pode deixar, a pessoa não pode achar que pode fazer qualquer coisa, né? E as pessoas estão cada vez mais achando que podem fazer o que quer. Assim, é uma coisa surreal, né? Eu não sei o que está acontecendo com o planeta. Né? Mas a pandemia trouxe corações mais nobres. Eu acho que as pessoas estão mais abertas indo para o restaurante, as pessoas estão mais amorosas. Está sendo bonito. Eu não tive nenhuma experiência desagradável e eu espero que as pessoas tenham essa reflexão aí para sempre, que dure. A minha experiência no mundo do vinho, assim como a Gabi, eu acho que a forma como eu trato as pessoas, como me posiciono, eu nunca tive nenhum episódio de racismo ou de problema no trato com o cliente. Porque eu acho que as pessoas percebem quem está do outro lado, né? Olham assim e falam, aqui acho que não vai dar certo, né? Deixa eu ficar quietinho, porque senão vai ter problema, né? Inclusive, eu fiz uma entrevista recente para uma revista inglesa, a Embeb UK, falando desse assunto do racismo estrutural. Infelizmente, nem todo mundo se comporta assim. Eu tive uma experiência no passado, quando eu fui atender um cliente, era uma época que você não tinha celular, não tinha pager, não tinha nada disso. Era um negócio, ligava de manhã, pegava o recado e ia para o campo. Eu era um vendedor de serviços de tecnologia. E eu fui esse cliente. Ele não me conhecia e eu não o conhecia. Eu trabalhava numa empresa multinacional americana. E ele me chamou, eu fui lá, me apresentei, fui até a área e era um aquário, né? Um aquário bem grande, assim. E aí a recepcionista chamou a pessoa, ele levantou a cabeça e me viu. E eu fiquei na recepção. Ele me viu, falou alguma coisa para a recepcionista e eu fiquei esperando. Ele me deixou esperando 2 horas. 2 horas. Aí eu perguntei para a moça, falei, olha, eu tô aqui já há um tempo e tal, será que você não poderia avisá-lo que eu tô aguardando ainda? Ela falou com ele, ela pediu para esperar. Eu falei, agora eu não vou sair também, agora eu vou ficar. Já que ele tá testando minha paciência, em algum momento esse cara vai ter que sair daqui, porque a porta de saída era bem de frente para a recepção, né? Ele chegou na recepção, ele não estendeu a mão, ele não me olhou nos olhos, ele falou o seguinte, senhor Barbosa, eu conheço a sua empresa e sei que ela trabalha com produtos de boa qualidade. E sei que o senhor também sabe trabalhar. A partir de hoje, quando eu precisar de alguma coisa, eu mando um fax, o senhor me responde por fax e eu continuarei comprando. O senhor não precisa vir mais à minha empresa. Falou assim pra mim. Aquele dia, Jéssica, eu fiquei assim tão desnorteado que eu não consegui trabalhar mais. Eu voltei pro escritório, contei aquilo pro meu diretor, tal, fiz um reporte, porque tudo era reportado. Mas foi a única pessoa na minha vida inteira que teve a cara de pau de fazer isso, assim, na lata. Claro, eu estava representando a empresa, não podia fazer nada agressivo naquele momento, mas a minha vontade era de pular no pescoço do filho da mãe, mas não pude fazer isso. Mas eu queria reforçar uma coisa. Para cada situação como essa, você tem 100 pessoas, ou muito mais do que isso, que estenderam a mão para mim. Então, na minha experiência, muito mais gente que me apoiou, que me ajudou, orientou, do que gente nesse sentido de prejudicar, de colocar você para baixo. Então, são poucas pessoas que realmente têm essa postura, mas elas causam um estrago tão grande que parece que são muito maiores do que elas realmente são. Elas não são pequenas, só isso. É verdade. No final das contas, é tão mais gente que recebe a gente bem, que trata a gente bem, e a gente dá um peso muito maior para isso, né? Na minha primeira passagem da Evino, eu trabalhava na área de compras, então eu fazia muita viagem internacional e muita reunião. Já teve várias vezes alguém falar, então com quem que eu vou renegociar mesmo? Aí eu vai negociar comigo. Em evento internacional. Do tipo, não, vamos negociar. Que hora que a gente marca o jantar? Aí eu
que jantar, se o horário da reunião é agora? Não, a reunião agora. Eu comecei a ir nesses eventos vestida de forma menos feminina possível. Então, eu comprei um sapato masculino, eu comprei uma calça social, justamente para as pessoas não acharem que o fato de talvez eu estar de batom, de eu falar, né, sou brasileira, falo alto, tô aqui negociando, tipo, isso não é porta de entrada para nada. E mesmo se você é grossa, às vezes, nesse momento, do tipo, mano, você tá me tira, você passa de louca, né? Quantas vezes, assim, é cansativo demais, cara, quando você é grossa, mas depois você passa de louca. Então, eu preferia eu me vestir, me portar de outra forma, para eu nem começar essa conversa, para eu nem cair na ideia de que eu era louca, assim, sabe? Então, não é fácil, não é fácil. Eu quero agradecer muito, 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 muito. Essa conversa foi maravilhosa. Eu tenho certeza que, assim, para a galera do mercado, para quem não é do mercado, sabe conversar, é muito enriquecedora, de verdade. E eu queria deixar os últimos minutos para vocês falarem o que vocês quiserem. Bom, muito obrigado pela oportunidade de falar aqui com pessoas incríveis que são inspiração e que eu admiro muito. Sem bajulação mesmo, é de verdade, não sou falso. Te amo, Adil, te amo. Ai, maravilhosa, saudade. Bom, é isso, gente. A gente vai passar, força. Acho que como a Gabi falou, eu também sinto, quando eu vou ao mercado, eu sinto as pessoas mais gentis. Eu acho que é a oportunidade de, depois de tantas perdas materiais, perdas afetivas, a gente resgatar a afetividade e a ternura, né? Eu acho que isso é um bom momento para a gente exercitar isso. Eu queria, Jéssica, agradecer o convite. Foi uma honra poder conversar com você, conversar com a Gabi, a Ju, porque é um grupo de pessoas que a gente trabalha muito para dignificar e engrandecer um pouco mais a nossa carreira profissional como sommeliers. Para aqueles que desejam trilhar esse caminho, já antecipo. É um caminho pedregoso que exige de você um estudo ininterrupto para sempre. Vai fazer com que você carregue caixa nas costas, fazer com que você fique 10, 12 horas de pé um dia, mas que tem também as suas delícias, tem a sua recompensa. Portanto, se você estiver disposto a trabalhar muito, estudar muito e ter um pouco de prazer, bem-vindo ao mundo do sommelier. Eu não sei como que vai ser, né, o futuro do salão, do serviço. Eu acho que, infelizmente, o sommelier vai ser cada vez mais multitarefa, né? Porque vai ser difícil a gente absorver todos os custos e a gente vai ter que trabalhar muito mais. Mas eu tô otimista que isso vai passar, que a gente logo vai entrar numa normalidade ou algo perto. Mas eu sinto que isso vai mexer um pouquinho com todo mundo, é um momento de reflexão muito grande sobre valores também, né? E eu espero que a humanidade melhore um pouco, que agridam menos o planeta, para que ele não se volte tão rápido contra nós novamente. Eu desejo que tudo isso acabe e seja o menos sofrido para todo mundo. Boa. Bom, obrigada, espero que todo mundo tenha curtido essa conversa, porque eu amei do fundo do meu coração, e é isso. Beijo. 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 Saúde.